Todas as sensações e emoções que residem nas profundezas da experiência humana têm como prelúdio e acompanhamento a presença do silêncio. Esse elemento, nas culturas ocidentais, é frequentemente empregado como um veículo para expressar respeito e contemplação. Um exemplo paradigmático desse uso reside na tradição da marcha silenciosa na cultura holandesa, um ritual que remonta às caminhadas católicas silenciosas realizadas em Amsterdã. Esse peculiar legado cultural surgiu como resposta à proibição das procissões católicas pelo estabelecimento protestante, resultando na criação de uma nova prática ritualística que tem perdurado até os dias atuais. As marchas silenciosas frequentemente surgem como uma reação visceral a atos de violência despropositada, nas quais as pessoas respondem de uma maneira que transcende as limitações das inúmeras palavras ocas e vazias que são proferidas após a ocorrência de eventos trágicos. Em uma sociedade marcada pela recorrência da violência, o silêncio surge como uma resposta congruente quando a linguagem falha em exprimir adequadamente o que se sente. O silêncio se revela como um instrumento de notável versatilidade, com a capacidade de ir além da comunicação verbal e de preencher as lacunas nas quais a linguagem convencional se mostra ineficaz. Além disso, o poder do silêncio manifesta-se na esfera da criatividade, do bem-estar mental e da prática espiritual. Neste presente vídeo, dispomos-nos a explorar a influência e os atributos do silêncio, expondo 4 vantagens intrínsecas a abraçar essa postura. Se você, estimado espectador, é novo nesta plataforma, solicito-lhe gentilmente que efetue sua inscrição no canal, de modo a assegurar que não perderá nenhum dos valiosos conteúdos que estamos preparando para seu enriquecimento. Primordialmente, a opção pelo silêncio confere a habilidade de escutar com maior atenção. Em uma perspectiva mística, o poeta e místico Rumi discerniu que a quietude profunda amplifica nossa capacidade de perceber e absorver o essencial. Esse entendimento reverbera nas tentativas de estabelecer um vínculo divino, ouvindo uma voz que transcende o domínio das palavras. Quando internalizamos a tranquilidade, logramos suprimir o tumulto das palavras e nos abrimos às vozes interiores que, em meio à cacofonia do cotidiano, permaneciam abafadas. Tais vozes podem emanações internas, conforme elucida o filósofo Emerson ao aludir ao conhecimento intrínseco. Efetivamente, ao abraçar o silêncio interior e exterior, redirecionamos nossa atenção ao ambiente circundante e aos estímulos perceptíveis. Por meio dessa prática, adquirimos aprendizado e gradualmente ascendemos na escala da sabedoria e discernimento. Seguidamente, o silêncio emerge como um fértil solo para o florescimento da criatividade. O notável físico e matemático Albert Einstein proclamou que o silêncio incita a mente criativa a se manifestar. Em momentos de quietude, a mente adentra um estado imersivo no qual as ideias podem surgir de forma espontânea. Esses instantes de revelação estão intrincadamente ligados a conexões mais sutis e menos óbvias entre neurônios, fenômeno que muitas vezes passa despercebido quando eclipsado por sinais cerebrais mais enérgicos. A criação de um espaço mental sereno e propício o desabrochar de pensamentos inovadores e insights valiosos. Concomitantemente, o silêncio se revela como um veículo para transmitir mensagens de excepcional profundidade. A exploração do silêncio como uma resposta comunicativa contrasta, por vezes, de maneira mais impactante do que a comunicação verbal. Ao responder ao discurso por meio do silêncio e ao entremeá-lo com pausas calculadas durante interações verbais, conseguimos, com frequência, comunicar de maneira mais eficiente do que por meio de palavras ou escrita. O ritual das marchas silenciosas holandesas exemplifica de forma eloquente como o silêncio é capaz de gerar mensagens tocantes e significativas. A opção pelo silêncio se torna uma maneira de expressar aquilo que a linguagem muitas vezes não consegue abarcar plenamente. O poder do silêncio, quando adotado como resposta a tragédias, reconhece a impossibilidade de as palavras capturarem integralmente o significado que aspiramos a celebrar. O ato de silenciar por um determinado período de tempo se estabelece como uma das formas mais profundas de demonstrar respeito. Também é válido destacar que o uso estratégico do silêncio pode ser extremamente eficaz em situações comunicativas. Ao utilizar pausas oportunas durante conversas, podemos transmitir mensagens que ecoam com uma intensidade singular.
Em determinados contextos, o silêncio exerce uma influência poderosa, muitas vezes superando o poder das palavras. Como as pesquisas acadêmicas atestam, em conversações, o silêncio começa a ser percebido como insuportável após aproximadamente 4 segundos. A habilidade de empregar pausas de maneira estratégica durante o diálogo constitui uma ferramenta valiosa para alcançar nossos objetivos comunicativos. A incerteza instigada pelo silêncio durante uma conversa cria um certo desconforto, levando as pessoas a indagar se cometeram algum erro ou se o interlocutor nutre algum desagrado. Esse desconforto, por sua vez, muitas vezes culmina em decisões precipitadas, uma tentativa de dissipar o vazio incerto que permeia a comunicação. Essas decisões, por vezes, podem beneficiar aquele que optou por guardar silêncio no momento adequado. Outro mérito do silêncio reside em sua segurança, especialmente em comparação com o ato de falar. Em situações nas quais nossos conhecimentos são limitados, permanecer em silêncio pode ser mais sensato do que falar. Expressar opiniões infundadas pode prejudicar nossa posição e autoridade. Em tais casos, o silêncio sinaliza que estamos dispostos a ouvir e estamos genuinamente interessados em compreender o que os outros têm a dizer. Esta atitude é frequentemente valorizada pelos interlocutores. Por fim, o silêncio emerge como um contribuinte substancial para o bem-estar geral. Em um mundo caracterizado pela agitação incessante e uma mente frequentemente tumultuada, o silêncio se revela como um oásis de tranquilidade. Experiências e relatos ao longo dos séculos apontam para a capacidade do silêncio de acalmar as mentes inquietas. Pesquisas científicas corroboram esse entendimento, sugerindo que o silêncio pode ser um remédio para a mente, promovendo o relaxamento, melhorando a qualidade do sono e reduzindo a insônia. Estudos demonstram que, mesmo 2 minutos de silêncio, têm um efeito mais profundo em termos de indução ao estado de calma do que ouvir música relaxante. Além disso, a exposição prolongada ao ruído ambiental pode levar ao aumento dos níveis de hormônios do estresse e interferir na estrutura do sono. A reformadora social Florence Nightingale, que revolucionou a enfermagem moderna, afirmou que a falta de cuidado mais cruel é infligida a doentes e saudáveis pela exposição constante a ruídos. Embora possamos acreditar que a atividade incessante das máquinas e tecnologias seja um sinal de produtividade, é um equívoco permitir que a presença do ruído se torne onipresente em nossas vidas. Tal hábito resulta em efeitos deletérios, impactando negativamente nosso funcionamento e bem-estar. Em face desse cenário, momentos de silêncio atuam como um antídoto, proporcionando alívio ao fluxo constante de informações que nos bombardeia. O silêncio concede a oportunidade de recalibrar nossos pensamentos, questionar nossas premissas e refletir sobre o que realmente importa. Assim, o silêncio, mesmo que minimalista e aparentemente vazio, ostenta uma imponência e um poder que transcende as aparências superficiais. Apesar de sua natureza paradoxal, o silêncio é simultaneamente compreensível e misterioso, reconfortante e doloroso, ocioso e útil. Ele se revela como um recurso acessível a todos, independentemente de sua trajetória e circunstâncias. Agradeço-lhe, caro espectador, por dedicar seu tempo a assistir até o desfecho deste vídeo. Sua opinião é valiosa para nós. Compartilhe suas reflexões sobre o poder do silêncio nos comentários, pois será uma honra ler suas considerações e perspectivas.